Hoje eu quero falar com vocês sobre a opinião dos outros. Isso mesmo. Aquela opiniãozinha incômoda das pessoas que você tem que eliminar da sua vida. Eu vou te contar mais detalhes sobre o item opinião dos outros, do ingrediente eliminação de pesos, da receita da felicidade, que eu já passei a receita inteira para vocês e agora a gente vai entrar em detalhes, aprofundar cada uma das coisas que eu já contei para vocês. Hoje então é a fofoca, maledicência, é sobre o jeito que você encara na sua vida a opinião dos outros. Vamos lá comigo que eu vou te contar como que você faz para dar beijinho no ombro pra isso. Que existe um jeito. Eu vou te contar como que eu fiz. Como que isso me atrapalhava, como que isso deixou de me atrapalhar, como foi um alívio maravilhoso na minha vida quando eu deixei isso de lado e como que eu fiz pra conseguir fazer isso. Esse é o canal Pulo do Gato, eu sou a Ana Torres e eu quero que você aprenda tudo que eu aprendi sem precisar passar por tudo que eu passei. Esse beijinho no ombro é porque é pra desencanar, deixar pra lá, não se importar, simplesmente não se importar com a opinião dos outros, porque não vai fazer a menor diferença na sua vida. Não faz a menor diferença na sua vida o que os outros pensam e falam de você. A não ser, como eu já disse no outro vídeo, que seja alguma coisa relacionada ao trabalho, seja seu chefe, estão falando de você e tal, tem mais a ver com uma avaliação do teu trabalho, aí sim, aí importa o que estão falando de você. E também assim, se a pessoa vier falar pra você, sobre você, com a intenção de te ajudar tal, daí você tem que se preocupar, dar atenção, né, acatar ou não, mas dá atenção. Agora eu tô falando da fofoca, tô falando da maledicência, das pessoas que ficam falando exatamente pra causar, sabe? Pessoa que não tem muito o que fazer da vida e ela fica falando da opinião da vida dos outros, ela fica dando opinião sobre a sua vida, até parece que a vida dela tá, ó, perfeita para ela poder falar da sua, né? Duvido. Duvido e eu dou. Sabe por quê? Porque as pessoas que ficam falando mal dos outros, que precisam falar mal dos outros para ter assunto, é porque a vida delas está bem sem graça. Ou então, porque elas estão muito incompetentes em alguma coisa e elas querem abafar o brilho do outro para poder chamar um pouco mais atenção, para poder justificar suas próprias mazelas. Tem gente que acha que precisa diminuir o outro para se dar bem. Coitada dessas pessoas. E é mesmo essa lógica, gente. Não é desprezo, não. É coitado no sentido de, pô, essa pessoa precisa da minha compaixão. Porque se ela tá precisando disso, se a alegria dela é falar dos outros, meu Deus, a coisa tá feia mesmo, hein? Como que a gente faz para conseguir deixar de lado a opinião dos outros? É assim, ó, se você tem convicção de quem você é, se você está satisfeito com a sua vida, com seus atos, não faz sentido você se preocupar com o que os outros falam. Por muito tempo na minha vida eu fui escrava dessa situação. Eu dava muita importância para o que falavam de mim e eu tinha pessoas ao meu redor que tinham esse hábito de ficar falando dos outros pelas costas. Porque tem gente que tem esse hábito, que isso daí é o modo de vida da pessoa. Você sabe que a pessoa vai estar falando. E isso me feria, me preocupava, eu queria saber o que estavam falando. Mas, gente, quando eu deixei de me importar com isso, foi uma verdadeira libertação na minha vida. E eu me senti como se eu estivesse rompendo correntes que me aprisionavam. Eu passei a ficar muito mais tranquila e muito mais feliz. Então, como que eu fiz para me libertar, para romper essas correntes que me aprisionavam com a preocupação com o que os outros falavam de mim? No começo não foi fácil, não. Nossa, eu me coçava para não perguntar, eu tinha que me segurar para não perguntar o que estavam falando. E pior, quem gosta disso, você não precisa nem esperar você perguntar, ele vem e te conta, fulano falou não sei o que de você. Eu, além de não perguntar, eu tive que me controlar para fazer assim, gente, ó, não fala, eu não quero saber. Eu fiz isso. Eu falei para essas pessoas que estavam acostumadas a viver em função do que os outros falavam, de ficar contando para mim o que tinham falado de mim. Eu me forcei e consegui falar, ó, não me conta. Não me conta não, porque eu acho que se a pessoa quiser que eu saiba, ela vai falar pra mim. Se ela tá falando pra você e não pra mim, é porque é pra você saber, não pra mim. Então, se for algo que eu preciso saber, eu acho que a pessoa vai vir me contar. Não me conta não. Não.
Eu fazia isso, mas me dava um nervoso, porque no fundo eu queria saber, a curiosidade era grande demais. Só que eu tinha percebido quanto que isso me fazia mal. Por isso que eu me forçava e ficava com aquele gana de querer saber, mas não perguntava e não deixava me contarem. Com o tempo, essa libertação que eu falei, foi surtindo uns efeitos tão gostoso, foi sendo tão bom para mim, eu eu me livrar disso foi tão bom que eu não foi mais difícil. Não foi mais difícil essa parte de não perguntar, de não querer saber. É assim, gente, tudo que a gente decide fazer, que a gente percebe que é importante, que a gente acredita que vai ser bom, e a gente decide, requer um esforço, daí a gente tem que tomar uma decisão de fazer. E esse esforço é temporário. No começo é difícil, você tem que se esforçar, mas quando você começa a colher os frutos, colher os benefícios, sentir o alívio que é você eliminar certas coisas da sua vida, você deixa de ser um sacrifício, começa a ser um prazer. Hoje em dia, o que aconteceu? O grupinho que gostava de fazer isso, de falar mal de mim e vir me contar depois, que os dois falavam mal, vamos supor, dois, três, falava mal. Um deles vinha me contar, sabia que fulano falou tal coisa de você. Então, esses grupinhos que faziam isso, pararam. Não, nunca mais tentaram. Depois que eles viram que eu não estava dando bola, pararam. E eu não sei se continuam falando ou não, porque eu não fico sabendo mais. Você sabe que eu acredito que eles devem até ter parado de falar? Porque eu acho que a pessoa que tem esse hábito, o objetivo dela, no fundo, é que chegue, é que surta um efeito, que chegue no objeto, né, da fofoca, que chegue na pessoa que está sendo sobre quem eles estão falando. Eu acho que o objetivo, no fundo é esse. Daí percebe que parou de causar, que parou de surtir efeito, eu acho que até nem falam mais, que aí tem mais graça, né? Eu não fico sabendo, eu não dou bola, pra que falar então? Né? Deve ser assim, eu não sei, porque eu não tenho esse costume de ficar falando mal. Até tive uma época da minha vida, acho que até pela convivência com as pessoas a gente acaba pegando uns vícios. Mas até tive uma época, assim, o hábito de ouvir, de participar dos assuntos, quando vinham falar dos outros, tal, até falava às vezes, mas nossa, hoje em dia não. Acabou isso na minha vida. Tanto ouvir o que os outros falaram de mim, quanto falar dos outros. Acabou. Aí você pode estar me perguntando assim, mas e a pessoa que está ouvindo fulano falar mal de mim? O ciclaninho que está ouvindo, ele pode acreditar, daí o que ele vai pensar? Gente, é o seguinte, o ciclaninho que está ouvindo fulano falar mal de você, se ele for teu amigo de verdade, ele vai vir te perguntar. Ele vai falar, ó, tal coisa é verdade? Ou ele vai observar você e pelo próprio julgamento dele, verificar se uma atitude tua é verdadeira, que falaram para ele que existe, se é verdade, ou sobre algum fato, vai te perguntar, ó, tal coisa é verdade, aconteceu mesmo? Porque assim, se a pessoa for uma pessoa legal, e se for uma pessoa justa e uma pessoa que é teu amigo de verdade, ele vai vir te perguntar. Ou ele vai nem ligar porque falaram. Então, de duas, uma. Ou se a pessoa for legal, ela não vai se preocupar com o que estão falando de você. Ou se ela se preocupar, ela vai vir te perguntar. Ela vai te dar o direito de defesa, ela vai te dar o direito a oportunidade de explicar para você um fato ou um suposto fato. E se a pessoa não fizer isso, é porque ela não é tão legal assim. Daí, por que você está preocupado com o que ela pensa? Né? Por quê? Sabia que é humildade você não se preocupar com o que os outros pensam? Porque eu não sou perfeita. Não sou perfeita, eu tenho um monte de defeito. Então, se as pessoas estiverem falando verdade sobre mim, falando sobre um defeito que eu tenho mesmo, vai fazer o quê, né? Eu tenho mesmo. Tudo bem, fala, pode falar. Agora, se estão falando mentira, daí, problema de quem acreditar, né? Porque se a pessoa acreditar sem me dar o direito de me defender, é ela que tá errada, não eu. Então é isso, pessoal. Por que foi uma libertação? Por que foi um alívio? Porque você se preocupar com a opinião dos outros te gera preocupação, te gera tristeza, te gera ansiedade, coisas que rebaixam a vibração. E você que me acompanha aqui no canal, você que sabe que
que é a vibração? Você sabe que nós temos que manter a vibração elevada para conseguir ser feliz todos os dias de nossas vidas. Então, devemos eliminar tudo que rebaixa a nossa vibração. Você que não sabe sobre vibração, vai no primeiro vídeo deste canal que ele explica para você. É um vídeo que se chama Transformação, Receita da Felicidade. É o vídeo que te conta como que isso transformou a minha vida. É por isso que eu quero te contar tudo, porque eu acho que do mesmo jeito que foi bom pra mim, pode ser bom pra você também, tá bom? Então, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Até o próximo vídeo. Curte, se inscreva e compartilha. Um grande beijo no seu coração.